A Comissão de Minas e Energia começou a promover audiências públicas para discutir com especialistas os projetos de construção de usinas nucleares no Brasil e a situação das usinas que já estão em funcionamento, Angra 1 e Angra 2. O debate foi proposto pelos deputados Domingos Sávio, do PSDB de Minas, Fernando Jordão, do PMDB do Rio de Janeiro, e Fernando Ferro, do PT de Pernambuco. Para debater o tema, convidamos os deputados Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, e Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais. Deputado Chico Alencar, como é que o senhor vê esse problema aqui no Brasil depois desse desastre lá no Japão? Tarcísio, eu vejo... Que nós temos as usinas nucleares lá de Angra, né? Claro. E tem o Programa Nuclear Brasileiro. Eu vejo como todo mundo vê, com preocupação. Nós vivemos o dilema, que é um dilema da humanidade, de como continuar produzindo energia para sobreviver, para viver no planeta, de como encontrar meios sustentáveis de, em parceria e não em oposição com a natureza, ter qualidade de vida para todos e a limitação dos recursos da terra, que são esgotáveis, e os perigos que, abrindo certas lâmpadas aparentemente maravilhosas, possam ocorrer. Então, o Brasil sempre tratou a questão nuclear com muita irresponsabilidade. Primeiro, na época da ditadura militar, quando o Programa Nuclear Brasileiro começa efetivamente, havia uma associação muito grande entre a energia nuclear e os objetivos militares de segurança nacional do contexto geopolítico da época. Então, energia nuclear e guerra estavam muito associadas. Itaipu era uma bomba. Para você... A expressão de um general, para mim, é uma bomba. Essa Quanto a Buenos Aires. Na Guerra Fria... Se abrir as comportas, inunda a cidade de Buenos Aires. Só que com uma diferença... Sempre há riscos. Uma diferença em relação à energia nuclear, que se tem um problema de radiação, isso passa para gerações muito sucessivas. Mais perigoso até. Itaipu inundando Buenos Aires, não vai nenhum desejo nessa nossa animosidade com os argentinos, isso é folclórico, mas é evidente que seria um fato trágico e ali. De qualquer maneira, essa concepção do Estado policial militar, que vigorou inclusive nos Estados Unidos na época da Guerra Fria, ela está na gênese do Programa Nuclear Brasileiro. E até hoje, ano passado, por exemplo, o ministro Lobão cometeu o seguinte desatino: vamos fazer 50 usinas nucleares em 50 anos. Como se isso fosse a chave do desenvolvimento perfeito. Há riscos, é preciso ter cautela, e físicos que defendem, inclusive, o nuclear para fins pacíficos, como Luiz Pinguelli Rosa, meu conterrâneo e amigo do Rio, da COP, da UFRJ. E José Gondenberg, com mais força ainda, acham que a gente tem que fazer uma espécie de moratória do Programa Nuclear Brasileiro para discutir isso tudo. E Angra, nós vamos chegar lá, tem problemas. Não da fissura e não da placa tectônica que pode provocar terremoto ou maremoto, não está previsto isso. Mas a segurança dessas usinas ela ainda é precária e o plano de evacuação é muito carente. Então a gente tem que rever muita coisa aí. Deputados Domingos Sávio, e o senhor que está lá em Minas, como é que vê esse problema nuclear? Olha, eu comungo com esse sentimento. O deputado Chico Alencar foi extremamente feliz de dizer que é uma preocupação de todos nós. Qualquer cidadão hoje, diante até da comoção mundial que tomou conta de todos nós com o que ocorreu e que ainda está ocorrendo no Japão, não pode deixar de fazer uma reflexão sobre a seriedade que é termos a operação de usinas nucleares e, mais do que isso, um programa em que o governo já vinha afirmando a disposição de construir várias outras. Ainda no início desse ano, o governo voltou a falar agora na construção de 4 usinas nucleares para o Brasil. 2 no Nordeste, 2 no Sudeste. Isso. A verdade é que nós temos que, embora haja um ambiente de comoção e de preocupação, e a preocupação neste caso não nos pode tirar da razão, da sobriedade. Nós precisamos de agir com muita responsabilidade. A Câmara Federal, o Congresso, tem que tomar iniciativa, por isso nós propusemos a audiência pública,
com o aval de outros colegas que também têm o mesmo sentimento. E ao propor a audiência pública, ao convidar o ministro Edson Lobão, os demais responsáveis pelo Programa Nuclear Brasileiro, o presidente do CNEM, o que nós queremos é discutir segurança, porque nós não podemos negar que a energia nuclear é uma realidade, não só aqui, como em boa parte do mundo. Agora, não podemos também continuar tapando o sol com a peneira, sempre com essa ideia de seguinte, não, está tudo bem, aqui não, como aqui não tem terremoto, até porque terremoto não tem previsão absoluta, não há nenhum gráfico no mundo que possa dar esse tipo de segurança absoluta. É claro que nós sabemos que as probabilidades são menores, felizmente, aqui no Brasil. Mas há outras razões para nos preocupar, tanto com a segurança como com a melhor opção para o país. Até porque, veja bem, o nosso Brasil tem o privilégio de, não só pela extensão territorial, mas pelas suas riquezas naturais, ter outras alternativas muito mais seguras, mais limpas. A CEMIG acabou de produzir em Minas Gerais, Tarcísio, um mapa eólico de Minas e está pronta para fazer isso no Brasil inteiro. A Rosa dos Ventos, qual que são as correntes de vento no Brasil? Às vezes pode soar como algo um pouco poético isso, mas não. É realidade já praticada em vários países do mundo. Verdade. A energia produzida pelos ventos, energia absolutamente limpa, renovável, né? Ela é uma das alternativas mais seguras e que nós não sabemos, não exploramos no Brasil ainda. E, de repente, corremos o risco de enveredar para a construção de mais usinas nucleares sem sequer termos a tranquilidade absoluta de que as nossas não representam nenhum tipo de risco. Como o deputado acabou de lembrar, nem sequer as vias de acesso à Angra dos Reis para uma eventual situação de risco oferecem segurança ou facilidade de fazer uma evacuação rápida, uma saída rápida da população. Então, nós temos que tratar o assunto com responsabilidade. A energia nuclear é importante? Os conhecimentos advindos dela hoje, inclusive, salvam vidas. Ela tem as suas aplicações na saúde, né, os processos de radioterapia, que é outra área, mas que está dentro da mesma linha de conhecimento. E a energia nuclear, ela não deve ser simplesmente colocada agora como um monstro. Nós temos que ter esse cuidado, né? Senão nós podemos começar a querer tomar decisões só pela comoção. Mas, a continuar um programa nuclear no Brasil, é preciso se debruçar sobre ele e rever os aspectos de segurança. O mundo inteiro está fazendo isso. O Brasil não pode simplesmente achar que nós já estamos na frente, na vanguarda das tecnologias. Isso não é realidade. Como foi lembrado, isso foi construído lá na época do regime militar, né? Uma ficou aí parada, as obras estão prometidas há décadas e décadas. Angra 3. Então, não concluiu. E tem um detalhe aí, a Constituição brasileira diz que construção de usina nuclear no Brasil só pode ser feita com autorização expressa do Congresso Nacional. Isso é algo que os nossos constituintes de 88 deixaram com muita sabedoria, porque não há ainda esse domínio absoluto dessa tecnologia do ponto de vista de segurança. Isso é um fator limitante, né? É um fator limitante e fator limitante democrático, vamos dizer assim. Como é uma energia que pode trazer junto com ela uma série de problemas para quem está ali no seu entorno, principalmente, tem outro detalhe, hein, deputado? O lixo atômico. Fala-se pouco sobre isso. Isso aí é uma caixa preta. Na verdade... Qual a destinação disso? Qual a destinação? Aqueles que fazem a apologia da usina nuclear, eles sempre têm uma certa tendência a dizer, olha, é uma energia limpa, é melhor do que as outras fontes. Emite CO2. Ora, nós sabemos, e isso é algo já cientificamente provado, que os resíduos... São radioativos. São radioativos por séculos. E onde que isso está sendo guardado? Sequer há uma informação clara sobre onde os diversos países que exploram essa fonte de energia, advinda do urânio, guarda. Se nós formos continuar nesse caminho, nós temos que colocar tudo isso às claras, até porque o Brasil tem uma das maiores jazidas de urânio do mundo, o que por um lado é bom, por outro lado é preocupante. Se nós vamos utilizar essas jazidas de urânio... Inclusive na Amazônia. Inclusive na Amazônia.